Check-up fala agora de métodos contraceptivos. É porque muitas mulheres têm dúvidas e ficam também se perguntando o que é mito e o que é verdade na hora de escolher um método a longo prazo para evitar os bebês. Sobre isso a gente vai conversar agora com a doutora Beatriz Andrade, que é ginecologista. Seja bem-vinda ao Check-up, doutora. Obrigada, Mariana. É um prazer atendê-los, é um prazer esclarecer, né, as dúvidas sobre os métodos contraceptivos de longo prazo. Doutora, tem um prazo, primeiro, tem uma idade ideal ou tem um perfil ideal para uma mulher escolher um método desse contraceptivo a longo prazo? Olha, Mariana, depende da fase que cada mulher se encontra. Eu costumo dizer para as pacientes que em cada fase da vida existe aquele método que mais se adequa àquela situação. E digo mais, às vezes numa determinada idade é um método que se adequa, mas em outras circunstâncias a paciente opta por condições diferentes, por métodos diferentes. Então, assim, não existe um melhor, existe aquele que é melhor naquela época para aquela paciente. Então, os métodos contraceptivos de longo prazo é bom a gente colocar quais são. O mais conhecido é a laqueadura tubária, que é conhecido como ligação de trompa. Existem os DIUs, tanto hormonal como não hormonal, e o implante hormonal, que é colocado no subcutâneo, embaixo da pele, que também é a longo prazo. Então, cada um desses tem as vantagens e as desvantagens. A ligação de trompas, a laqueadura, é um método totalmente definitivo. Não, a paciente que está arrependida de ter ligado, é bom colocar que é um dos métodos onde há um maior índice de arrependimento. Mas a população, de uma maneira geral, acha que esse método, para quem não quer mais ter filho, é a primeira escolha, a principal escolha. E hoje já existem outros métodos de longo prazo que é importante a gente colocar. Mas a laqueadura tubária, quem quiser reverter, tem que fazer uma microcirurgia de recanalização, de tornar aquela trompa pérvia de novo, com passagem para o espermatozoide se encontrar com o óvulo novamente. Só que como eu falei, é uma microcirurgia, o índice de sucesso não é tão grande, é em torno de 30%, então nem sempre se consegue reverter. Então é bom pensar realmente na hora porque o que é vantagem para uma paciente, digamos, ela não quer ter mais filhos, ela optou por laquear. Passa a ser uma desvantagem, às vezes, lá na frente na vida dela, quando ela, por exemplo, acabou o relacionamento, começa um novo relacionamento com um companheiro que não tem filhos, por exemplo. Eu estou dando um só de vários exemplos dos arrependimentos, da laqueadura. Então, passa a ser um problema, porque aí a reversibilidade do método é pequena. Então, essa paciente ou vai ter que recorrer à microcirurgia, ou então vai ter que ir para um serviço de infertilidade, fazer uma fertilização in vitro, recolher o óvulo dela e a fertilização ser feita fora do corpo e depois já ser implantado os embriões intraútero. Então, diante de um arrependimento, os caminhos são difíceis. Por isso que a gente tenta colocar isso para a paciente que quer fazer a laqueadura tubária, que é um método, digamos, quase irreversível nesse ponto. É difícil, quando você se arrepende, engravidar novamente. Doutora, quais são as vantagens e as desvantagens da laqueadura? Bom, a grande vantagem é a paciente, é um método que tem alta eficácia. A falha da laqueadura é 0,5 por 100 mulheres usando o método durante um ano, então é uma falha bem pequena, E é um método quase que definitivo, A paciente, se ela não se arrependeu, pronto, dificilmente a gente encontra uma mulher que laqueou, principalmente pelos métodos modernos, Que não é só ligar a trompa é ligada, ela é cortada e ela é cauterizada, então dificilmente a paciente engravida, Então, é um método definitivo. Tem mães que têm risco de vida, por exemplo. Tem doenças que não pode mais engravidar de jeito nenhum. Então, essa paciente tem indicação de laqueadura tubária. Essa é a grande vantagem. É um método a longo prazo e com alta eficácia. Eu acho que a grande desvantagem, Mariana, é a alteração no ciclo menstrual,
Quase metade das pacientes que ligam as trompas, que laqueiam, elas têm mudança no padrão da menstruação. E para mais, que a gente chama ciclos hipermenorrágicos, tanto elas sangram mais, como a quantidade de dias é muito, muito maior. Então essa é uma das partes do arrependimento da laqueadura, né? Uma das desvantagens é mudança no ciclo menstrual. Outra desvantagem é porque o fato dele ser um método definitivo, a paciente não pode se arrepender. E se ela vier a se arrepender, principalmente se ela faz essa laqueadura, Mariana, num período muito novo, muito cedo da vida dela, com idade muito nova. Por isso é que pelo Ministério da Saúde só pode ligar acima de 25 anos e com 2 filhos vivos. O terceiro na barriga, digamos assim, né? Com 2 filhos vivos, porque ela pode vir a se arrepender. E também porque esse bebezinho no primeiro ano de vida tem a mortalidade infantil, né? O primeiro ano de vida é um ano muito delicado da criança, né? Onde as doenças podem acontecer, o sistema imunológico do bebê também ainda não está todo formado. Então, às vezes é uma mãe que liga, que laqueia, e que esse bebezinho falece no primeiro ano de vida. E daí ela está com um filho, por exemplo, se ela laqueou com 2, fora da lei. A maioria das laqueaduras, boa parte das laqueaduras são feitas assim, infelizmente, não são dentro dos critérios do Ministério da Saúde. E aí essa paciente se vê com o filho laqueado. Então, assim, se eu fosse falar aqui das situações, né, em que a paciente laqueada se arrependeu, a gente passaria muito tempo na entrevista falando de vários casos, né? Então, ao meu ver, é um método que tem mais desvantagens do que vantagens. Doutora, é mito ou é verdade que a mulher fica mais fria, né, sexualmente falando com o parceiro? Isso é mito, né? Até porque a sexualidade da mulher não depende só de hormônio, ela depende de outros fatores emocionais, de relacionamento, então é mito, mas eu creio que a paciente que laqueia e que escuta isso o tempo todo, né, do companheiro, das pessoas do convívio dela, ela acaba assimilando o que é verdade e isso acaba mudando o padrão de comportamento da vida sexual dela. Então, acontece realmente de alguém se sentir mais com a libido diminuída, mas tudo por questão psicológica, né? É um mito, ela não altera a libido. Doutora, outro método bastante utilizado é o DIU, né? Vamos explicar então o que é o DIU e quanto tempo ele dura no corpo dessa mulher, né? Se é um método realmente eficaz. A gente tem 2 tipos de DIUs, né? A gente tem o DIU de cobre, esse que é bastante tempo, o período que a paciente utiliza, de 8 a 10 anos, né? É um método que tem uma boa eficácia. E a vantagem é essa, a paciente não tem que tomar hormônio todo dia, né? Não tem que lembrar para as esquecidas, é um bom método, né? E a longo prazo, aquela paciente que gestou e que não quer ter filho tão cedo, ou então que não quer ter filho mais de jeito nenhum e a cada 8, 10 anos vai só trocando o DIU. A grande desvantagem do DIU de cobre é aumento do fluxo menstrual, então boa parte das pacientes desistem desse método porque a menstruação aumenta o fluxo, né? Os ciclos ficam hipermenorrágicos, semelhantes à paciente que laqueou. Então, a desistência é por causa disso. E daí, pensando nisso, a indústria farmacêutica lançou o DIU hormonal, em que é um tempo menor de uso, são 5 anos, mas é a longo prazo, né? A paciente que quer passar pelo menos 5 anos sem gestar. E esse hormônio liberado para dentro do útero atrofia o endométrio, que é o tecido menstrual. Então, o endométrio fica fino e quando a paciente vai sangrar, ela sangra muito pouco. Então, é um método legal, muito bom, porque tem alta eficácia, né? É a longo prazo e a paciente sangra pouco. São esses 2 DIUs que a gente tem, né? Doutora, primeiro, se a mulher colocou, né? Se ela se arrependeu, assim colocou, com quanto tempo? Eu botei hoje, daqui a um mês eu posso tirar esse DIU se eu não gostei? Pode. A vantagem dos dispositivos intrauterinos é essa. É porque é um método totalmente reversível, né? Ao contrário da laqueadura, que diante de um arrependimento o processo é mais complicado, né? O DIU, colocando o DIU intraútero, a paciente não se adaptou ao método, na hora que ela quiser, ela
vai e tira, né? A profissional, a ginecologista ou o ginecologista que acompanha, retira. O que é necessário para colocar o DIU? Como é o procedimento? Bom, os DIUs eles são inseridos, podem ser inseridos no consultório, né? A paciente toma um analgésico meia hora antes, eles podem ser inseridos no consultório, ou eles podem ser inseridos com sedação, né? Isso aí depende de cada paciente, de cada profissional. Tem profissional que prefere a inserção no consultório, tem profissional que prefere com a paciente sedada para não causar dor. De preferência, no consultório, a paciente tem que estar menstruada, porque durante a menstruação o colo do útero fica um pouquinho mais aberto, fica mais fácil essa inserção. Se for colocado com sedação, com esteroscopia, não necessariamente precisa estar menstruada. Dói? Se for no consultório, a paciente sente um pouco mais de dor, mas depende muito, Mariana, do limiar de dor de cada um. Eu já vi paciente que inseriu o DIU no consultório e disse que sentiu só um leve desconforto. E outras que aquilo ali foi o fim do mundo, elas morreram de dor. Então é difícil eu te dizer se dói ou não, né? Eu particularmente... Já fui usuária do DIU, que foi inserido no consultório, eu senti muita dor. Então, talvez por isso a minha escolha foi fazer a inserção do DIU nas minhas pacientes com sedação, né? Por causa da minha experiência pessoal. Então, isso é escolha de cada profissional, né? Doutora, e depois que coloca, a mulher tem uma relação sexual normal, tem uma vida normal, ou tem que parar de fazer alguma coisa, e tem essa história... DIU saiu do lugar? Como é? Bom, depois da inserção do DIU, né, eu esqueci de colocar aqui que existe o DIU de cobre e o DIU hormonal é conhecido como SIU hoje em dia, que é sistema intrauterino, porque ele age de várias formas, né? Mas depois da colocação, geralmente naquele dia que foi inserido o método, a gente pede à paciente para não dirigir, não fazer atividade física naquele dia. A partir do dia seguinte, vida normal, tá? E aí é um método que a paciente não sente, até porque lá dentro do útero, o útero não tem sensibilidade interna lá na cavidade. Se tivesse, Mariana, a gente não aguentava uma gravidez, né? Que esse útero está com um bebezinho dentro distendendo, a gente teria dores horríveis. Então, não se tem a percepção do DIU. E nem o companheiro, na hora da relação sexual, o pênis chega ao colo do útero e o DIU está lá dentro da cavidade uterina. É bom colocar isso, porque as pacientes ficam com medo de o DIU sair do canto na hora da relação, ou uma relação assim, mais afoita. Não, doutor, eu acho que é melhor fazer ultrassom, porque eu acho que o DIU saiu do canto. Não é assim, não é tão simples. Agora, geralmente o DIU de cobre, como causa muito sangramento, o útero se contrai para tentar parar esse sangramento, e durante essa contração, esse DIU pode ser deslocado um pouquinho. Já o DIU hormonal, como a paciente ou não sangra ou sangra muito pouco, quase o útero não se contrai e é mais fácil de ele ficar no local, né? Então, é raro no DIU hormonal você ter um deslocamento do DIU, é mais comum no DIU de cobre, né? Doutora, e qual é o outro método, então? É o dispositivo? Isso, tá? A gente está faltando falar só do implante, né? O implante intradérmico é a base de progesterona. A progesterona é um hormônio que, liberado todo dia, constantemente na corrente sanguínea, ela inibe a ovulação. Então é um método também bom, porque são 3 anos, é um bastãozinho que libera progesterona, é inserido no consultório mesmo, né, na prega entre o bíceps e o tríceps, e é dado uma anestesia local e é colocado o sistema com o implante. Então a paciente também fica quase sem sangrar, porque a progesterona, igual a progesterona do DIU hormonal, atrofia o endométrio, então é um método muito bom também, né? Agora, diante de um arrependimento, não é tão simples tirar como o DIU e o SIU, não é tão simples, tem que anestesiar um pouquinho, é um procedimento, uma pequena cirurgiazinha para tirar o implante. Doutora, obrigada pela sua entrevista aqui no Checkup, obrigada pelos esclarecimentos e volte sempre, né? Certo, é um prazer, sempre que precisarem eu estou à disposição para esclarecimentos.